Para saber se uma máquina pode pensar como um ser humano, eu preparei um teste em que eu vou ter que adivinhar quem é quem. E eu fiz isso através dessa pergunta. O que você prefere? Cuscuz paulista ou cuscuz de verdade? Eu escrevi essa pergunta e mandei pro Rodrigo, o meu editor. Muito obrigado pela colaboração, Rodrigo. E a partir disso aqui, eu obtive 4 respostas. E eu não vi nenhuma delas até agora. Eu ainda não sei o que está escrito nelas, mas eu sei que 3 delas foram feitas por máquinas e apenas uma foi feita por um ser humano. No caso, o ser humano Rodrigo. As 3 máquinas são os 3 modelos linguísticos mais famosos que temos atualmente: o ChatGPT, o Gemini e o DeepSeek. Inclusive, as diretrizes desses modelos meio que podem dar uma certa atrapalhada aqui nesse teste, porque eles evitam que eles se passem por humanos. Mas ainda assim, vamos tentar aqui. E para tornar as coisas mais transparentes possíveis, eu usei o mesmo prompt em cada um desses modelos. E se você quiser saber o prompt exatamente, eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado. Beleza, então eu agora, genuinamente, pela primeira vez, vou ler as 4 respostas e tentar adivinhar qual delas foi elaborada por um ser humano chamado Rodrigo. Certo, a pergunta foi: o que você prefere? Cuscuz paulista ou cuscuz de verdade? Eu, pessoalmente, já tenho a minha resposta. Mas isso aqui não é sobre mim. Vamos ver o que dizem essas respostas. A primeira delas foi: eu amo o de verdade. Aquele simples e quentinho. Certo, muito bem. Mas vamos agora para a segunda resposta, que foi: o de verdade. Cuscuz paulista nem é comida. Ok. Vamos para a terceira aqui. A terceira resposta foi: prefiro o tradicional, de milho, com carne seca. Vamos para a última. A quarta e última resposta é: cuscuz de verdade, sem nem pensar 2 vezes. Cara, eu tô genuinamente sem saber qual dessas respostas foi o Rodrigo que fez. O nosso ser humano. Ué, mas enfim, né? A gente tem aqui as 4 respostas. E se você quiser, você pode fazer esse teste junto comigo. Basta dar um pause aqui nesse vídeo agora e escrever aqui nos comentários qual dessas respostas você acha que foi feita por um ser humano. Cara, pelo que eu conheço do Rodrigo, eu acho que eu vou tentar escolher aqui a resposta que seja mais, acho que afrontosa, né? Eu diria que a B. Sei lá, eu acho que a resposta certa que o Rodrigo que fez foi a B. E agora eu vou ouvir um áudio que ele me mandou para poder eu saber se a resposta certa é essa aqui mesmo. Vamos ouvir juntos este áudio aqui. A resposta certa é óbvio que é o cuscuz de verdade, né? Que o cuscuz paulista nem é comida. Aê, acertei! Eu tava achando realmente que eu não ia conseguir, mas eu consegui. Vitória humana. E as outras respostas foram feitas por esses modelos cada uma. Mas enfim, independentemente de eu ter acertado ou não isso aqui, eu acho que o que é mais importante nesse momento é que a gente perceba que nós hoje vivemos num mundo que máquinas podem tranquilamente se passar como humanos. Hoje elas passam ou chegam muito perto de passar no teste de Turing. O teste de Turing foi proposto em 1950 por esse carinha bem aqui. Esse aqui é Alan Turing. Alan era um gênio que propôs uma ideia de um teste em que uma pessoa tentava distinguir quem era humano e quem era uma máquina, a partir de umas respostas de uma série de perguntas. Ou seja, o que você acabou de ver foi uma versão simplificada de um teste de Turing. A ideia central de Turing era que, se na prática você não tem como distinguir aqui uma máquina de um ser humano, então, por mais que essas sejam entidades completamente diferentes, ambos devem pensar igual. E aí você pode dizer que isso é um absurdo e tudo mais. Como é que uma máquina vai pensar que no ser humano? Não tem nada a ver isso. Porém, se você não consegue apontar uma diferença clara e objetiva entre as respostas disso aqui e a disso aqui, logo, elas devem ser coisas iguais. Elas devem pensar de forma igual. E se igual a mim você não quer ficar, eu sugiro você começar logo o seu tratamento de calvície. É sério. Quer dizer, eu por mim queria mais é que parasse de nascer cabelo
de uma vez na minha cabeça, pra eu nunca mais ter que raspar. Seria mais prático. Mas eu sei que tem muita gente com calvície que gostaria do contrário, que pudesse fazer uma força pro cabelo começar a nascer. E para evitar essa perda capilar, a melhor coisa a se fazer é usar um tratamento com a Manual. A Manual é uma plataforma de saúde que gerencia o tratamento para calvície de uma maneira prática, segura, conectando você a médicos e farmácias credenciadas, tudo 100% online. Com a Manual você não precisa nem marcar consulta, porque para iniciar o seu tratamento é muito fácil. Você basta acessar o site pelo link aqui na descrição ou o QR Code aqui na tela, responde um questionário de saúde, um médico credenciado avalia o caso e, se indicado, o tratamento é produzido por uma farmácia credenciada e enviado com frete gratuito em uma caixinha discreta para você. E ainda você ganha um acompanhamento clínico online pelo Zap Zap, para você tirar suas dúvidas e ajustar o tratamento sempre que precisar. Muito bom isso, mas você pode se perguntar, será que isso funciona mesmo? É claro que isso funciona, olha só esses antes e depois. Com isso dá pra perceber que esse é um tratamento que realmente é baseado em ciência e funciona. E a melhor parte é que está chegando a época mais esperada do ano, a Hair Friday. Essa é simplesmente a maior promoção do ano, em que você ganha 40% de desconto e brindes. Você ganha uma necessaire exclusiva e um mini shampoo. Por isso aponte a sua câmera pro QR Code aqui na tela ou clique no primeiro link na descrição para aproveitar essa oportunidade usando o meu cupom PCOMUN. Assim, a sua potência capilar pode ir muito mais longe. Assim como a nossa analogia entre máquina e humanos. Pois é, ainda dá para ir mais longe e dizer que faz sentido que essas coisas aqui se parecem entre si muito mais do que apenas superficialmente. Porque sendo mais específico, quando a gente fala de um ser humano pensando, estamos falando do seu cérebro. E o seu cérebro também pode ser visto como uma máquina. Ele só é muito complexo, mas no fim do dia, o que é o seu cérebro se não apenas um objeto físico que está guardando bits de informação e interagindo com o meio exterior? O cérebro então seria como o nosso hardware e a nossa mente seria como o software, como se fosse as linhas de código de programação. Eu sei, isso é só uma analogia, mas dá pra gente entender que aqui as coisas, elas são mais parecidas do que apenas na superfície. Podemos dizer que essas duas coisas são iguais na sua essência? Ou será que não? Para a gente desafiar essa ideia, nós vamos imaginar um outro experimento, só que dessa vez será apenas mental. Imagine que temos um quarto e do lado de fora temos uma pessoa que fala chinês fluentemente. E aí o que acontece é que esse falante de chinês escreve uma coisa numa tirinha de papel. E ele coloca isso dentro do quarto através de uma pequena abertura. E aí se espera um tempo e depois da mesma abertura sai um outro pedaço de papel também escrito em chinês. E essa pessoa daqui de fora lê isso aqui e percebe que está em um chinês perfeito. Ele sente que aquilo parece ser uma resposta válida para aquilo que ele falou antes. Parece que está começando uma conversa. E aí esse falante de chinês então resolve escrever uma outra coisa num outro papelzinho e bota esse outro papel lá dentro do quarto, dando sequência à conversa. E depois de um tempo, do quarto sai uma outra coisa que faz total sentido em chinês para aquela conversa. E assim vai se construindo um longo diálogo. E aí eu te pergunto, qual que é a impressão que esse falante de chinês vai ter daquela sala? Obviamente ele vai pensar que aqui dentro dessa sala deve ter uma pessoa que fala chinês, assim como ele. Então, para descobrir isso, ele resolve ir até a sala e bater na porta. E aí, a porta se abre e de lá de dentro sai uma pessoa que não parece um clássico chinês étnico, digamos. E aí então o falante de chinês resolve continuar a conversa pessoalmente. E ele fala isso. Mas a pessoa que saiu da sala se mantém completamente muda. Se passam desconfortáveis 5 segundos e aí ela fala: "Foi mal, paizão, sei chinês não." E ok, isso foi ligeiramente inesperado. Afinal,
Como que é possível alguém ter escrito várias respostas tão boas em uma sequência que fazia sentido num diálogo em chinês, sem saber chinês? Para entender isso, vamos ter que voltar um pouco no tempo e olhar para o nosso experimento desde o início. Só que dessa vez, vamos ver do ponto de vista de dentro da sala. Certo, aqui temos o exterior da sala e aqui o seu interior. E dentro dela temos uma pessoa que fala português, mas absolutamente nada de chinês. E além disso, dentro da sala existem vários caracteres em chinês. Todos eles estão ali à disposição daquele falante de português. E assim, pelo menos dá pra gente dizer que esse carinha aqui consegue distinguir a diferença que existe entre um caractere e outro. Vamos pegar, por exemplo, esses dois aqui. Esse aqui, por exemplo, dá pra gente ver que ele meio que lembra um quadrado, ou como se fosse um 4 de cabeça pra baixo. E esse outro aqui, ele é uma coisa um pouco mais complexa, mas é tipo como se fosse uma cruz com um traço em cima e outros 2 traços na diagonal pra baixo. O ponto aqui é que isso quer dizer que dá pra gente diferenciar um caractere do outro, mesmo sem ter a menor semântica. E semântica, caso você não saiba, ela se preocupa com o modelo conceitual ligado a um símbolo arbitrário que você pode ter na sua mente. O que parece algo bonito de se falar, mas o que isso realmente significa? Bom, para entender isso, veja de novo esses símbolos. Você consegue perceber diferenças entre eles, mas você não tem a menor ideia do significado deles. Sem a semântica, você não tem simplesmente como saber que isso aqui significa poder e isso aqui significa grão em chinês. E note que isso aqui não se trata de um grão em específico, mas um modelo conceitual de um grão. Esse símbolo pode estar associado a isso e a isso, a arroz, a feijão e a plástico. E o outro símbolo que estamos analisando, o de poder, pode estar ligado a isso e a isso aqui. Essas 3 coisas aqui são bem distintas, mas fazem parte de um modelo conceitual de poder, o que é algo ainda mais abstrato. Então essas coisas aqui estão ligadas a um modelo conceitual que por sua vez estão conectados a esses símbolos arbitrários. Então somente com esses modelos conceituais na sua mente é que você pode dizer que de fato sabe chinês. O problema é que a pessoa lá dentro da sala não tem esses modelos conceituais ligados a esses símbolos. Então podemos dizer que por isso ela não sabe nada de chinês. Beleza, ela estava lá na sala, mas nada de fato tinha acontecido. Até que aconteceu. Do nada chega lá dentro um papel com vários símbolos chineses que o falante de português nunca viu na vida. E aí, bom, ele basicamente entra em desespero, porque ele não tem a menor ideia do que responder para isso aqui. Mas calma, porque nem tudo está perdido. Lá dentro da sala, esse rapazinho encontra isso aqui. Esse é um livro de regras que está escrito em português e ele foi feito para ele responder qualquer coisa em chinês mesmo sem entender nada. Esse livro é realmente bastante útil. Então ele abre o livro e começa a procurar essa sequência de símbolos chineses que ele não conhece. E aí ele encontra aqui dentro do livro, e o livro de regras diz que se você receber isso aqui, você deve montar uma sequência de caracteres chineses como isso aqui. E nessa hora ele deve pensar, eu não tenho a mínima noção do que eu estou fazendo, mas vamos lá. E aí ele manda para fora essa mensagem nessa tirinha de papel. E aí ele pensa, beleza, problema resolvido? Mas aí acontece a mesma coisa de novo. Entra na sala uma outra tirinha de papel com outras coisas em chinês que ele não tem a menor ideia do que significa. E aí este rapazinho abre mais uma vez esse livro e procura o que fazer se ele encontrar isso aqui. E aí o livro de regras diz que se você encontrar exatamente isso, responda isso aqui. E assim ele de novo manda para fora uma outra tirinha de papel com símbolos em chinês. E aí vai acontecendo uma troca, uma espécie de conversa
eu acho. Quer dizer, pelo menos esse carinha aqui não tem a menor ideia se isso é uma conversa. Pode ser que seja só um monte de coisas aleatórias, ele não sabe. Ou talvez pode ser uma conversa, um debate muito acalorado e cheio de ofensas. Ou de repente pode ser só uma conversa qualquer que você poderia ter dentro de um elevador. Não tem como saber. Não tem como ele saber. E aí de repente, entre um papelzinho e outro, acontece uma coisa estranha. Ele lá dentro da sala escuta um barulho. Alguém bateu na porta. E aí este falante de português resolve abrir a porta e sair da sala. E lá fora ele descobre uma pessoa. Esse foi o experimento mental que eu queria propor para vocês. Esse é o experimento do quarto chinês. Agora o que isso significa? Bom, veja bem como que era o experimento visto do lado de fora desse quarto. Nós tínhamos um falante de chinês e uma sala que podem ser comparáveis a uma máquina e um usuário humano que interage com essa máquina. Uma pessoa que está ali usando a máquina pode jurar que essa máquina está conversando com ela porque ela entende o significado das palavras. Bom, do ponto de vista externo dessa pessoa, se toda vida que ela manda uma mensagem, a máquina consegue responder, e aí ela manda de novo, e ela responde de novo, e assim vai indo em um diálogo coerente, tudo em chinês, então essa pessoa pode jurar que essa máquina sabe chinês. A máquina entende o significado das palavras. Porém, do ponto de vista interno, se a gente olhar o interior dessa máquina, temos que não há nada aqui dentro que saiba chinês. Só existe no máximo um conjunto de regras para gerar respostas, o que talvez fosse comparável a um código de programação. E de fato assim são as máquinas do mundo real. Elas só conseguem apenas distinguir símbolos, no caso, zeros e uns. E um certo conjunto de zeros e uns pode ser atribuído a um certo caractere chinês, por exemplo. Somente com essa capacidade de distinção e através de algumas regras matemáticas, as máquinas conseguem fazer cálculos de como deve ser uma resposta a algo. Claro que esses cálculos e essas regras podem ser tão complexos que nós humanos não entendemos direito exatamente como que essas máquinas são capazes de dar essas respostas. Sejam respostas em chinês ou em português, como as que eu recebi lá no teste de Turing que eu fiz no início do vídeo. Ou seja, o ponto aqui é o seguinte, que as máquinas não têm essas coisas, elas não têm os modelos conceituais, elas não têm modelos da realidade que dão significado aos símbolos. Elas só sabem diferenciar um símbolo do outro. Ou seja, uma máquina, ela pode escrever grão em chinês ou qualquer outra língua. Mas uma máquina não tem a menor ideia disso aqui. Falta a semântica, falta modelos conceituais. E eu sei que isso pode parecer um pouco abstrato, mas graças a Deus eu arranjei uma maneira da gente visualizar isso. Olha que interessante isso aqui. Isso aqui é um mapa das ruas de Manhattan, em Nova York. Manhattan. E como você deve imaginar, aqui pelas ruas de Manhattan, todos os dias nós temos várias corridas de táxis, como esse aqui. E você sabe que táxis em suas corridas fazem curvas. E aí, veja bem, onde essas curvas aconteceram e para onde elas aconteceram, se for para a esquerda ou para a direita, tudo isso virou dado e foi usado para treinar uma máquina, um modelo linguístico parecido com o ChatGPT. Foi isso que foi feito em um estudo na Universidade de Harvard. Com isso, essa máquina aprendeu a responder quando seria a próxima curva em cada corrida de táxi. Então, os pesquisadores diziam, ó, tá aqui o mapa de Manhattan, o táxi naquela corrida X estava bem aqui. E aí, onde que ia ser a próxima curva dele? E para onde? E aí a máquina ia dizer, é a segunda à esquerda. E aí, realmente, era na segunda à esquerda. E aí, depois ele perguntava, e agora? E ela dizia, é na próxima direita. E ele estava certo de novo. Todas as perguntas que os pesquisadores faziam para a máquina respondia com 100% de acurácia. Ela não errava nada. Pum!
Puxa vida, que bacana, hein? Essa máquina então deve ter um mapa, modelo mental muito bom e acurado da cidade de Manhattan. E aí os pesquisadores ficaram assim, puxa, mas aí será que não vale a pena a gente dar uma olhadinha só nesse mapa que a máquina fez, hein? Esse mapa tão bom! E foi aí que os pesquisadores tiveram uma surpresa, porque ao invés de encontrar um mapa como esse aqui, eles encontraram isso aqui. Tá, ok. Se a gente deixar essas duas imagens lado a lado, o mapa real e o mapa que a máquina criou, podemos ver perfeitamente que isso aqui parece uma grande confusão, mas serve perfeitamente para dar as respostas certas. Porém, como você pode ver, é um péssimo modelo da realidade. Ao invés de curvas retas que respeitam as construções, a geografia e tudo mais, o mapa que a máquina criou é cheio de confusões. Ela passa, por exemplo, no meio de blocos, ela até sai voando ali pelo mar, enfim, uma confusão absurda. Tá, mas então o que isso realmente quer dizer? Quer dizer que máquinas são muito boas em nos dar respostas que façam parte do treinamento delas. Porém, isso não quer dizer que elas entendem a realidade. As máquinas não têm semântica, elas não criam modelos conceituais corretos que correspondem à realidade. E essas duas imagens lado a lado mostram visualmente exatamente isso. É por isso que inteligências artificiais que geram imagens tinham tanta dificuldade em gerar mãos. Mãos são complexas, elas têm várias articulações, várias partes, e IAs não tinham a menor ideia conceitual de como é uma mão. Porém, para resolver esse problema grotesco, as IAs foram treinadas usando modelos de mãos que ensinavam como eram as coisas na realidade. E aí, as IAs aprenderam a fazer algo muito melhor. Então sim, as IAs hoje têm modelos de mãos que ajudam ela a fazer boas mãos, mas as IAs não foram capazes de gerar esses modelos sozinhas. E isso é totalmente diferente de nós humanos, que somos capazes de criar muitos modelos conceituais e com eles dar significado às coisas, só a partir daí gerar palavras com base nisso, com base numa boa aproximação da realidade. Agora, por outro lado, modelos linguísticos como o ChatGPT, Gemini ou DeepSeek são só um conjunto de regras matemáticas que geram palavras que nos agradam. São apenas um simulacro, uma casca oca sem um real pensamento dentro. E é por isso que, enfim, podemos dizer que máquinas atualmente não pensam como humanos. E de certo modo, elas nem sequer pensam. E se você pensa que terremotos de magnitude maior são os piores, eu quero dizer que você está enganado. Agora, para saber por que os terremotos de magnitude menor às vezes são os piores, basta clicar bem aqui, no maior canal de ciência do Nordeste. E não esquece de me seguir nas minhas redes sociais para ver meus vídeos curtos. Dá uma olhadinha aqui no primeiro link na descrição das coisas da manual e tchau!